Em 2014, Enio era professor de artes marciais e dono de uma academia de luta e treinamento. Foi quando teve um AVC que deixou seu lado esquerdo paralisado. Neste momento do AVC ele experimentou uma experiência muito marcante que modificou todo o seu modo de ver e se comportar no mundo. Sempre acreditou em Deus, mas nunca teve religião. Vivia em uma cultura muito masculinizada e de rivalidade. Achava que a consciência era um subproduto do cérebro. Foi algo muito impactante e negativo, e isso deixou com medo de um dia voltar para lá. Ficou em coma na UTI por 5 dias. Na dimensão extrafísica, ele sentiu que ficou vários dias. Nestes 5 dias ele adquiriu uma pneumonia, que complicou ainda mais o seu quadro de saúde. Ele estava na faculdade, quando teve o AVC e desmaiou. Então, acordou em um lugar diferente. No início ele estava confuso e perdido, e foi se sentindo mais orientado percebendo que estava em um local estranho. Ficou com muito medo. Não era um lugar bom. Ele só pensava em voltar para sua família. Havia uma vegetação baixa, o dia era nublado, cinzento, não tinha pássaros, nem grilo nem animais. Não tinha nada colorido. Foi ficando bastante agitado, e andava e corria bastante. Até que ele chegou a uma rua e essa rua parecia não ter um final. Anoiteceu e o medo aumentou pois não se enxergava nada. Não se sentia cansado, não sentia fome, nem vontades fisiológicas, não suava. Só pesava o cansaço mental. Sentia o peso do corpo sobre o chão como se tivesse um corpo real. Era dominado por um medo constante e muito forte. Chorava bastante. Então, o dia clareou. Ele já tinha andado muitas horas. Então, ele viu pessoas e foi correndo para se comunicar com elas e buscar ajuda. A uns 500 metros, percebeu que as pessoas gritavam, murmurando, pedindo ajuda e estavam mutiladas. Algumas pediam pela misericórdia de Deus, outras clamavam por nomes de parentes, algumas estavam com partes do corpo em putrefação, outras mutiladas. Todas estavam no chão e pareciam um filme de terror. Neste momento ele suspeitou que estava morto, pois pessoas em decomposição não poderiam gritar em uma realidade terrena. Eram milhares de pessoas. O cheiro de podridão era muito forte. Ele disse que sentia seu corpo físico, e que os músculos tremiam tanto que chegava a doer pela contração. O corpo todo tremia o tempo todo. Então, ele correu para longe daquele lugar. Não sabia onde estava, lembrava plenamente da identidade pessoal e a vida que tinha no planeta Terra e desejava voltar para lá. Aquela dimensão era absolutamente real, tocava o corpo e sentia como se fosse 100% feito de carne igual no mundo físico. Continuou andando e correndo, e procurando ajuda. Parecia um plano espiritual muito baixo, pois havia muita sensação de materialidade ali, e os dias pareciam ter uma duração de 24 horas. Tinha noites muito escuras e dias nublados. Então, ele chorava muito e se encolheu sobre o chão em posição fetal, pedindo ajuda a Deus. Pedindo perdão por qualquer coisa que tivesse pecado na vida dele. No terceiro dia, se encolheu, e se viu de volta no corpo no hospital sentindo muita sede, abriu os olhos, viu as enfermeiras ao longe. Foi quando ele viu vários tubos e fios ligados ao seu corpo, teve um choque emocional, e ficou em pânico, então ele olhou para a parede e viu ela rachando. Algo sugou sua consciência de volta para a dimensão extrafísica. Estando lá novamente, ele voltou a andar, chorar, rezar, pedindo perdão. E então, estava descendo uma ladeira onde tinha muitas pessoas mutiladas no chão, e ele passava entre elas, para seguir seu caminho tentando encontrar ajuda ou uma saída daquele lugar. E estava anoitecendo. As pessoas pediam para ele ajudar elas. Mas ele estava apavorado tentando encontrar ajuda para ele mesmo. Então, a 40 metros de distância havia uma criatura gigante de olhos vermelhos. Ela olhou em sua direção, e ele paralisou de medo. A criatura se aproximou, e começou a cheirar todo o seu corpo, cheirou todas as partes de seu corpo, principalmente o rosto. Dava para escutar o barulho da respiração dele cheirando, e o hálito era podre. O corpo do ser era relativamente translúcido. A criatura dominava e maltratava aquelas pessoas no chão. Após cheirá-lo, o monstro foi em direção às pessoas, nada daquilo existia no planeta Terra e ele achava que estava morto, mas seu desejo queria sobreviver, e voltar para sua família e sua casa. Em alguns momentos, o cansaço mental era muito forte e ele se fechava no chão em posição fetal.
Ele chorava e orava a Deus o tempo todo, pedia perdão. Sentia ter um cérebro e estava tendo um esgotamento mental, tremia muito, sofria muito. E quando voltou a andar, ele viu um muro gigantesco que ia para o infinito. E tinha uma entrada neste paredão, ele entrou e viu uma descida e uma caverna com um fogo ou luz lá dentro. Em determinado momento, escutou uma voz que disse: "Não vá para lá." Não tinha ninguém presente, só tinha a voz. Então, ele desistiu de ir e voltou. Ficou surpreso pois se sentia sozinho e abandonado, naquele ambiente de pessoas degradadas. Foi embora dali e continuou andando. Então, ele chegou em uma cidade totalmente degradada e destruída, e no chão da cidade tinha milhares de pessoas se arrastando e gritando, e a criatura gigante de olhar vermelho estava lá. A cidade não tinha luz, estava tudo descuidado, velho, podre. Sem cor, telhados destruídos, paredes rachadas. Então, procurou correr para longe. Foi andando e chegou em uma praia. O mar era escuro e tinha pequenas ondas, e a areia era lamacenta. O cheiro forte era muito ruim, cheiro de lodo e lama. Não tinha vida ali, não tinha cores. Só o preto e o cinza. Então, ele subiu uma montanha, e acordou no hospital. Essa experiência tenebrosa mudou sua visão de como se comportar na vida terrena, e passou a acreditar convictamente em um mundo extrafísico. Ele diz não ter visto Deus, ou nada que seja positivo na experiência, mas ele acredita em Deus. Porém, ele garante que a consciência vive independente do corpo. A vida não termina com a morte desse corpo. A consciência é eterna. Essa vida é só uma fase de existência ou uma dimensão. Vivia envolvido em lutas, torneios, rivalidade típica da competição. E fazia alguns atos contra si mesmo. E não tinha um forte vínculo familiar. Então, ele procurou mudar tudo isso, porque ele tem medo de voltar para aquela dimensão, quando morrer. Hoje pensa 2 vezes antes de fazer qualquer ato negativo. Ele adverte: não seja cruel consigo mesmo nem com os outros. Não teve nada de bom na experiência. Só havia negatividade e sofrimento. E diz: isso é um alerta para todos nós. E temos de pensar bastante em não fazer mal para si nem para os outros, porque a vida não acaba aqui. Tem algum tipo de punição para as negatividades acumuladas nesta vida. Eu estou com estresse pós-traumático, tenho medo de dormir e acordar em outro lugar. Medo da noite, medo do escuro, insônia. Não tem um único dia que não pense na dimensão do purgatório. Porque é algo muito ruim e insuportável. Nós temos que cultivar sentimentos, pensamentos e ações positivas, ter empatia, cuidar de nossa saúde. O que fazemos aqui gera consequências após esta vida. O vídeo termina aqui. Se vocês gostarem e se inscreverem no canal, eu agradeço. E se puder dar um like, seria muito gentil, obrigado.